Queridos, muito bom dia a todos, a paz do Senhor seja com vocês, amém. Se você tem uma Bíblia aí na tua mão, eu quero que você abra lá no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15 em diante, e se vocês quiserem podem tomar o seu assento. Efésios, no capítulo 5, versículo 15. Bom, à medida que os irmãos vão procurando, eu quero já trazer aqui uma breve introdução sobre essa mensagem. Quero falar nessa manhã sobre dois pontos aqui, né? O versículo principal desse texto que nós vamos ler para nós aqui hoje é Efésios capítulo 5, 18. Nós vamos ler a partir do 15, mas eu quero mostrar um pouco dessa comparação que o apóstolo Paulo faz sobre não se embriagar com vinho, mas encher do Espírito. Eu quero dar ênfase nesse versículo e meditar junto com vocês nele. Mas eu quero ler os versículos anteriores e alguns que vêm logo em seguida para a gente entender também o contexto, mesmo que seja breve, né? Um contexto breve aqui dessa carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso. Todos encontraram? Amém. Efésios no capítulo 5, versículo 15 diz assim: portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, onde há contenda, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Só até aqui. Bom, essa carta do apóstolo Paulo, não sei se todos aqui conhecem, né, mas eu já estou supondo que sim. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um homem que se converteu depois que todos os apóstolos que andavam com Jesus também se converteram. Ele teve um encontro com Jesus numa estrada, e ali ele estava no seu cavalo, ele caiu do cavalo porque ele viu uma luz muito grande, porque ele teve um encontro com Jesus depois que Jesus já estava glorificado, Jesus já estava ressurreto. Jesus já estava assunto aos céus, e o apóstolo Paulo encontrou com Jesus no meio de um caminho que ele estava indo de uma cidade a outra para perseguir os cristãos. E aí Jesus se encontrou com ele e disse: por que você faz essa guerra contra mim? E aí o apóstolo Paulo foi entendendo, e ali foi começando o processo de conversão do apóstolo Paulo, onde ele deixou de andar pela lei e passou a andar pela graça de Cristo. O apóstolo Paulo, quando não estava na graça, ele era um perseguidor da igreja, porque ele era muito zeloso pela lei. Ele guardou a lei, mas não entendeu que Jesus ele era o cumprimento da lei e das profecias. Por não ter entendido, ele guardava a lei dessa forma. Ele guardava como quem queria proteger a lei, perseguindo, torturando e prendendo os cristãos, para que eles não pregassem o evangelho. Aí o apóstolo Paulo, depois que se converteu, se tornou um grande missionário. E ele foi quem escreveu mais da metade do Novo Testamento para nós. E o apóstolo Paulo andava de cidade em cidade. E ele viajava de uma cidade a outra, e em todo lugar onde ele ia, o objetivo dele nessas viagens era de pregar o evangelho. Não era de fazer turismo, não era de conhecer pessoas, de conhecer lugares. Ele tinha sempre um objetivo, ele tinha um plano, que era implantar igrejas em todos os lugares. E ele foi realmente um apóstolo chamado para isso, porque os apóstolos que andaram com Jesus, eles ficaram muito mais focados ali no meio dos judeus, as pessoas que já conviviam perto deles. Então, vamos dizer assim, os apóstolos, eles pregaram na cidade deles, em Jerusalém, Judeia, Samaria, ali naquela região de Israel. Mas o apóstolo Paulo foi alguém destacado por Deus para viajar o mundo daquela época. E o apóstolo Paulo foi para a Ásia, foi para a Europa e viajou vários lugares, e ele enfrentava
tempestades, ele enfrentava prisões, ele enfrentou várias situações que a gente vai ver um currículo do apóstolo Paulo, se não me engano, lá em Coríntios 11, onde ele fala que ele foi apedrejado, foi açoitado, naufragou, correndo risco de morte, passando fome, nudez, enfim. Mas um grande missionário da parte do Senhor. E graças ao apóstolo Paulo, o evangelho chegou a mim, a você. Claro que se não fosse por ele, Deus levantaria outro, né? Não é a glória ao homem, mas o apóstolo Paulo foi a peça fundamental e importante na mão do Senhor para que o evangelho chegasse a mim e a você, que nós somos os gentios. Amém? O apóstolo Paulo fundou, ele implantou uma igreja lá na cidade de Éfeso. E Éfeso, como outras cidades ali da região, eram cidades bem movimentadas, eram capitais da época, onde passava muita gente. E eram cidades também onde tinha muita cultura terrena e mundana implantada. O apóstolo Paulo escreveu então essa carta com o objetivo, porque ele já tinha implantado uma igreja, a igreja já estava funcionando, já estava rodando lá, os irmãos já estavam cultuando a Deus, todo mundo temente a Jesus Cristo, todo mundo amando o Senhor, mas muita gente ainda caindo em erros pequenos, muita gente às vezes não entendendo qual era a verdade, a vontade de Deus para eles, porque eles estavam num processo de conversão. As pessoas não estavam ainda completamente convertidas a Cristo, as pessoas não estavam ainda completamente regeneradas no Senhor, não estavam completamente, sabe, eles até se batizaram nas águas, e quando você se batiza nas águas, morre uma velha criatura e nasce uma nova criatura, ou seja, essa é uma obra de regeneração. Mas, na verdade, o batizar nas águas, ele é um ato público de confissão de fé, daquilo que Deus já está fazendo na sua vida, mas a regeneração em si, ela é um processo. E esses irmãos estavam dentro desse processo de conversão. Então, para eles, muita coisa ainda era comum. Eles viviam numa sociedade que era politeísta, ou seja, uma sociedade que acreditava em muitos deuses. E o apóstolo Paulo vem com um evangelho onde você só vai acreditar em um único Deus, que tem o seu Filho e que se move pelo seu Espírito. É assim que Deus trabalha. E era assim que o apóstolo Paulo pregou para as pessoas. O apóstolo Paulo era alguém que acostumava aproveitar situações. E teve uma vez até, inclusive, que ele foi para Atenas, nessas cidades que tinham muitos deuses, eles tinham lá uma deusa, ou um deus que era desconhecido. E ele pegou aquela referência, e ele foi pregar para as pessoas usando a referência deles. Ele falou, sabe esse Deus que vocês falam que é desconhecido? Eu vou falar para vocês quem é. Foi uma sacada genial. Ele falou assim, esse Deus é o Deus criador de todas as coisas, ele tem um filho, ele deu esse filho. E ele pregou o evangelho usando Deus, um Deus entre aspas ali, né, que eles não conheciam. Ele falou, esse é o mais importante, vocês não conhecem, precisam conhecer. Deus foi muito certeiro quando escolheu a Paulo. Porque Paulo era um homem muito inteligente, né? Como eu já disse aqui, era alguém que trafegava tranquilamente pelos corredores do saber humano. Paulo, ele sabia de filosofia, ele sabia das línguas da época, ele sabia das culturas, e não só da região onde ele morava, mas era alguém que viajava por todo lado. O objetivo então dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu, era de corrigir os irmãos em erros que pareciam ser pequenos, mas que estava roubando os irmãos de viverem uma vida plena com Deus. E eu quero até te fazer pensar nisso. Se o apóstolo Paulo te pastoreasse, né? Ou vamos pensar assim, né? Agora, quem nos pastoreia é Jesus Cristo. O que ele diria para você sobre aquilo que você está vivendo hoje? E onde será que Jesus tocaria na sua vida para que você vivesse uma vida plena no Senhor? Por que você ainda não está vivendo uma vida plena em Deus? Por que será que nós ainda não estamos vivendo a plenitude de Deus em nossas vidas? O que será que está travando a nossa vida? O que será que está parando a nossa vida? Então você vai ver o apóstolo Paulo mostrando para os irmãos qual era a referência que eles tinham que tirar da vida deles, qual era o modo de viver, o comportamento deles que eles deveriam excluir da vida deles, e qual era o novo comportamento que eles precisavam ter. Porque não adianta só você deixar de fazer o errado quando você é cristão. Só deixar de fazer o errado não é uma vida cristã. Você tem que passar a fazer o certo. Amém?
Não adianta só deixar de fazer o errado. Por isso o apóstolo Paulo, na carta de Éfeso, ele escreveu assim: aqueles que roubavam, que era o errado, não roubem mais. Agora trabalhem fazendo o que é justo com as suas mãos, para ter com quem? Com que ajudar os outros. E essa passagem de Efésios no capítulo 5, versículo 18, é mais uma vez que o Senhor chama a atenção daquela igreja, para que ela deixe o comportamento antigo e passe a viver um comportamento novo. E qual que é o comportamento antigo? Não vos embriagueis com o vinho. Eu não quero dar muita ênfase nessa parte, porque não é o objetivo da mensagem, mas vamos abrir um parênteses aqui, vamos pensar um pouco nisso. É pecado beber? E isso é interpretativo. Eu me sinto até à vontade de perguntar para vocês: quem acha que é, levanta a mão. Quem acha que é pecado beber? Que coisa, não? Se eu levantasse, eu ficava sozinho. A próxima Santa Ceia a gente serve suco de uva só para as crianças, para nós vai ser vinho agora, né? Todo mundo. Quer dizer então aqui que todo mundo em casa está muito bem. Uma vez um irmão recebeu um pastor na casa dele, e aí o pastor falou assim: ô meu irmão, você tem aí estava na hora de comer, né? Ele falou assim: você tem uma quentinha aí? Aí o irmão ficou todo feliz, falou assim: ô pastor, achei que era só eu que gostava, sacou um velho barreiro assim, ó. Aí o pastor: não, irmão, eu estava falando da pimenta. Ficou chato, hein? Quem então, provavelmente, porque se ninguém levantar a mão agora, eu vou achar que vocês não acham nada, né? Mas assim, quem acha que não é pecado beber? Tem muita gente que não acha nada, né? Fala: eu não acho nada, daqui a pouco eu vou me comprometer, eu vou falar uma coisa, vou estar falando besteira. Eu te entendo, irmão. Se fosse pecado beber, eu creio que Jesus não transformaria água em vinho. Senão faria uma festa inteira pecar, né? Jesus acho que não tem esse objetivo. Por outro ponto de vista, eu penso que se nós bebermos, nós que talvez nunca tivemos problema com álcool, mas um irmão que teve problema com álcool vê a gente bebendo, ele pode cair por nossa causa. Porque você tem controle, você bebe uma taça, você bebe um gole, você bebe um cálice e está tudo certo. Mas o seu irmão às vezes não. E esse seu irmão pode tomar mais do que ele deveria. E eu tive uma experiência uma vez, porque eu não me limito só a colocar o vinho como uma das bebidas aqui, mas assim que eu fui consagrado a pastor, depois de um tempo, essa foi uma experiência onde eu diminuí muito, ou quase, por um tempo eu parei de beber, na verdade, né? Nem cálice, nem nada, porque eu nunca tive problema com isso nunca foi tentação para mim. Eu sei parar, eu sei experimentar e ficar de boa, tranquilo, não tem problema. Mas uma vez eu estava num restaurante, eu ia comer muita gordura, eu pedi carne, né? Um prato, uma à la carte de carne, e eu tomei uma cachaça artesanal. Só que eu pedi uma dose pequena, aquelas cachaças de chácara, sabe? E eu tinha acabado de ser consagrado a pastor. E o garçom foi generoso. E eu fiquei sei lá, com dó de jogar fora. Eu tenho essas coisas de jogar fora alimentos, essas coisas assim. Falei: vou tomar tudo, serviu, né? Só que veio muito cheia. E foi a única vez na minha vida que eu tomei e deu um twin assim, sabe? Quando dá eu já ouvi falar desse jeito, né? Dá um twin. E aí tomei e fiquei meio... Opa! Deu aquela... Saí da órbita assim, né? E Deus falou comigo nessa hora. Ele falou assim: você está vendo o que você está fazendo? Você já imaginou se você bate seu carro saindo daqui, e a polícia confere que você estava embriagado, e sai no jornal que um pastor foi pego embriagado? Porque o diabo te ajuda a fazer, meu irmão, mas não ajuda a esconder. Aquele dia eu parei. Esses dias atrás, voltei a tomar um cálice de vinho só em casa, mas coisa, sabe, bem, como eu falei, bem tranquilo. Pego uma taça, divido com a Pri. Muito de boa. Mas o que acontece? Se você olhar pelo ponto de vista que a Bíblia fala aqui para nós: não vos embriagueis com o vinho, a medida de embriaguez para nós é muito pequena. Porque se você comer um bombom de licor e parar numa blitz, você está embriagado. Então é melhor não beber. A medida de embriaguez é muito baixa. Agora, por que o apóstolo Paulo comparou uma coisa com a outra? Porque eu falei de um outro versículo onde ele falava: aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe. Porque o contrário de trabalhar, o contrário de roubar é trabalhar. Sai da vida mundana e vem para a vida santa.
E seja generoso com o que você ganha. Essa é a vida em Cristo. Agora, por que o apóstolo Paulo compara vinho com presença de Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo, com a pessoa dele? Porque ele fala assim, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Porque tem a ver uma coisa com a outra. Uma vez uns irmãos estavam fazendo uma reunião, querendo excluir da comunhão. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, porque vocês são crentes da COD, e aqui não tem esse tipo de coisa. Mas nós que viemos de outras igrejas, eu vindo de outras religiões, né? Tinha uma coisa assim, se algum irmão fosse pego em pecado, ele seria excluído da comunhão, ou seja, ele não participaria da ceia, e não poderia mais ministrar, nem palavra, nem louvor, ou qualquer outra coisa que ele fizesse dentro da igreja. E se isso acontecesse aqui, a gente estava lascado. Não, brincadeira. Os irmãos fizeram uma reunião e falaram assim, a gente precisa excluir esse irmão da comunhão. Aí o pastor mais velho, um pastor já, um ancião da casa, falou assim, por que nós vamos excluir esse irmão da comunhão? Ele falou assim, porque ele foi pego bebendo. E em qual versículo vocês estão pensando para dar base nessa exclusão dele? E eles disseram, a Bíblia fala, não vos embriagueis com o vinho. Aí o pastor falou assim, então se nós vamos excluir um irmão que se embriagou com o vinho, nós vamos ter que excluir todos os outros que não se encheram do Espírito. Uau! Porque você deixar o vinho, meu irmão, é santificação. Mas você não se encher do Espírito, não é santificação. Se você não se enche do Espírito, é pecado também. Você está sendo negligente com a presença de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo compara o vinho com o Espírito Santo, porque nos dois, você pode ser influenciado por eles. Agora eu vou fazer outra pergunta, eu quero que vocês hoje fiquem bem participativos. Quem aqui já teve problema com bebida? Teve alguém aqui já? Não? Eu não acredito. Ô Renan, levanta a mão, cara, a gente conhece seu passado. A gente sabe de onde você veio, mano. Alemão, você também não está com culpa no cartório, viu? O meu avô tinha um costume de beber com força, apesar de demorar para ficar bêbado. Ele dizia que bêbado lembra assim do que faz, e tem gente que diz que não. Agora eu vou perguntar de novo, seja corajoso, irmão, que você tem coragem para beber, seja corajoso para levantar a mão agora também, vai. Seja homem e mulher suficiente. Ô, louco, em que enquadro. Mas olha aí, levanta a sua mão, você já bebeu, você fala assim, tá. E aí eu pergunto para você, lembra ou não lembra? Lembra. Por que faz? Porque está influenciado pelo vinho. Não é porque está inconsciente, é porque fica mais corajoso. Alguém que está influenciado pelo vinho, ele chaveca melhor uma mulher, vai lá e conversa, fala, não, viu, e aí mina, estamos nessas carnes. Alguém que está influenciado pelo vinho, ele arruma briga. Alguém que está influenciado, por isso que fala, né, no vinho há contenda. Porque alguém que está influenciado pelo vinho, às vezes nem sempre é alguém tão ruim assim, mas a influência do vinho faz ele chegar em casa e agredir sua esposa. Então ele fica influenciado pelo vinho, ele faz de tudo. Fica mais corajosão, entre aspas. E por que o apóstolo Paulo dá essa comparação para nós? Porque você cheio do Espírito, você também vai ser influenciado por Ele, a fazer coisas que você não faria se não estivesse com Ele. Eu estive dividindo na semana passada, numa roda de conversa surgiu um assunto, onde o irmão estava falando que ele tinha evangelizado no caixa do supermercado uma pessoa, e eu contei uma experiência que eu tive num caixa de supermercado também. Eu estava com um abacaxi bem bonito na mão, e ele estava numa promoção, e chegou uma senhora atrás de mim, e ela falou assim, nossa moço, que abacaxi bonito. A pessoa que, às vezes os velhinhos gostam de puxar conversa, né? Inclusive eu e o Lemon, a gente tem o costume de passar num lugar assim, se a gente parar no semáforo e tiver um velhinho perto, bom dia, tudo bom? Eles ficam tudo felizes, né? E eles gostam dessa atenção. Então, aquela senhorinha veio puxar assunto comigo, eu falei assim, tá bonito mesmo, a senhora quer pegar esse meu aqui e já passar? Porque eu cheguei depois dela, né? A senhora passa o seu, eu vou lá buscar outro. Ela falou, mas meu filho, por que você vai fazer isso? Eu falei assim, porque a senhora gostou, ele está barato. Estou vendo que a senhora se interessou, mas já está passando suas coisas. Pega o meu, leva.
Vocês acreditam que essa mulher começou a chorar? Ela falou assim, nossa, vocês, é tão difícil achar um jovem que dá atenção para a gente. Eu falei, minha senhora, não, a gente respeita sim, tem muito jovem bom ainda que está respeitando e está ouvindo vocês e tal. E aí, conversa vai, eu falei para ela assim, posso orar pela senhora? Aí a moça do caixa falou assim, peraí um pouquinho, deixa eu fechar o caixa. Ela colocou. Aí eu comecei um culto lá no mercado. Você acha que eu faria isso sem a influência do Espírito Santo, meu irmão? Faria nada. Não faria. Aí eu orei para aquela senhora, já ia tirar dízimo, oferta, não, aí não falei, não, só... Mas assim, sabe, sem o Espírito Santo a gente não faz esse tipo de loucura. Esses dias atrás o STF aprovou uma lei, um dos ministros do STF aprovou uma lei onde se torna proibido a pregação do evangelho para os indígenas. Pensa no que eu estou imaginando aqui, eu já estou querendo ver onde que é a tribo mais próxima, para ver se eu consigo ser preso por Cristo. Fala assim, agora só para ir contra, já que estão começando a perseguir a gente, vamos começar a tentar também. Por que coloca isso dentro de nós? Quem coloca isso dentro de nós? É o Espírito Santo, meu irmão. Pelo Espírito Santo de Deus, você se torna capaz de fazer coisas que você não faria, porque você se torna influenciado por Ele. Assim como o vinho também te influencia para o mal. Nem todo mundo também, quando bebe o vinho, fica influenciado para o mal, né? Que tem todo tipo de bêbado, né? Tem aquele que te abraça, fala, você é o melhor amigo do mundo. Você sim é legal. Eu tenho um amigo que nós fomos para a praia, e ele bebe 2 latinhas de cerveja, ele fica muito mais comunicativo. Ele fica uma beleza, conversa com todo mundo, e puxa assunto, e não sei o quê. É um bêbado bonzinho, né? Não está bêbado, ele está só, mas fica naquela... Eu vou usar a linguagem, né? Do pessoal, fica daquela brisa, daquela... Mas sabe que muita gente, quando está influenciada pelo vinho, faz muita coisa errada. Então, se você não é influenciado pelo vinho, se você não se embriaga com o vinho, parabéns, meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Você está num caminho legal. Mas se você não se encheu do Espírito, não posso te dar os parabéns. Porque você não está sendo influenciado por nada. Nem pelo Espírito e nem pelo vinho. E é melhor que você seja influenciado pelo Espírito. Porque ele te tornará capaz de fazer coisas que você nunca fez. Te tornará capaz de viver experiências que você nunca viveu. Te tornará capaz de suportar aflições que você não suportaria. E esse é mais um assunto que poderíamos dar atenção, né? Por que muita gente vai para o álcool? Para fugir dos problemas. Mas se você está cheio do Espírito, meu irmão, você não precisa de nenhum refúgio além dele. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Você não precisa de nenhum outro refúgio, o Senhor Deus é o seu refúgio. Pastor, eu posso continuar tomando minha cervejinha, eu posso continuar... Olha, queridos, eu digo para você, não é pecado, mas não é recomendado. Nem tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Se você quer saber o que eu acho, prefira não beber. Se você consegue ficar sem, prefira não beber. Ah, mas eu tenho dificuldade. Eu também tenho dificuldade de vencer os meus pecados. São outros, mas eu também tenho. Mas em Cristo eu vou procurando sempre o escape para toda a tentação e venço meus pecados. Então não é difícil só para você, meu irmão. O seu é esse, o dos outros é outro. Vença, em nome. Aí alguém pode falar para mim assim, mas e drogas, essas coisas? Eu falo assim, olha, a Bíblia não chega a falar sobre isso, não tinha na época. Como que eu vou falar que é ou que não é? Mas eu digo para vocês, Deus fez o homem para dominar sobre todas as coisas. A partir do momento que o homem é dominado por uma erva, quando ele não consegue ficar sem, eu considero que aí ele está desalinhado com Deus. Pode não ser, eu não vou falar desse jeito assim, né? Pode não ser pecado, mas não está dentro do propósito. Agora, não adianta só deixar essas coisas. Tem que viver a outra. Não adianta só deixar o vinho. Você tem que ser cheio do Espírito. Qual que é o papel do Espírito Santo de Deus para nós, igreja? O Espírito Santo de Deus, ele atuou de diversas formas diferentes durante a história. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus era quem influenciava os homens, dando habilidade para eles. Por exemplo, teve um templo que Deus falou para Moisés, escolhe homens habilidosos que eu vou encher eles do meu Espírito. Olha que coisa.
Imagina que templo maravilhoso que foi construído, porque já eram homens habilidosos e ainda cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo dava habilidade para as pessoas. O Espírito Santo de Deus atuava nas guerras, enchendo, por exemplo, Sansão, que sozinho matava milhares de homens, com uma força descomunal. O poder de Sansão, quando ele era cheio do Espírito, ele foi capaz de tirar um portão de uma cidade com as mãos e carregar ele por quilômetros. Dá para imaginar uma coisa dessa? Completamente sobre-humano, completamente... E o Espírito Santo é quem possuía Sansão. Sansão não tinha aquela força o tempo todo, porque a Bíblia sempre falava, e o Espírito de Deus se apossou de Sansão. O Espírito Santo de Deus se apossava de Davi para que ele expulsasse os demônios de Saul quando ele tocava a harpa. O Espírito Santo participou da criação, quando Deus falou haja luz, houve luz, ele era a força que fazia tudo isso acontecer, porque ele quem pairava sobre as águas. Enfim, o Espírito Santo de Deus agiu de várias formas diferentes durante o Antigo Testamento, mas depois, no Novo Testamento, ele começa agindo na vida de Jesus Cristo. Jesus um dia abriu o livro de Isaías na sinagoga e leu, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar. Então quando Jesus falou, o Espírito de Deus está sobre mim, a gente entende de onde que vem a fonte do poder de Jesus na terra. Porque Jesus ele era 100% homem enquanto ele esteve aqui. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu sono. Deus não dorme. Mas Jesus dormiu. Por quê? Porque ele era homem. E de onde que vinha então esse poder para curar pessoas? De onde que vinha esse poder para operar milagres? Para saber o que a pessoa estava pensando? Esse discernimento de espírito, de onde que vinha tudo isso? Do Espírito Santo. Ele estava sobre Jesus. Ali começava a atuação do Espírito Santo em uma movimentação diferente. Agora sobre Jesus Cristo ele começava a agir como ele ia agir sobre a igreja. Porque Jesus depois quando ele comissionou os seus discípulos, e a gente entende que quando a gente lê na palavra algo que foi escrito para os discípulos, foi escrito para nós também, porque somos discípulos de Jesus. Jesus disse o que para os apóstolos? Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ou seja, da mesma maneira como eu me movimentei na terra, eu quero que vocês se movimentem. Da mesma maneira como eu preguei, como eu operei milagres, eu quero que vocês façam. Porque da mesma maneira como o Pai me enviou, eu envio a vós. Quando fala da mesma maneira, fala do mesmo tipo, do mesmo formato, do mesmo sistema, enfim. Vocês estão me entendendo? Porque Jesus sendo 100% homem, era cheio do Espírito Santo, e por isso ele operava o que operava. Então ele dizia para os homens que estavam andando com ele, do mesmo jeito que eu sou homem e sou cheio do Espírito e faço todas essas coisas, eu também estou comissionando vocês a fazerem igual. Eu disse aqui uma experiência que eu tive num caixa de supermercado, mas muitas experiências nós tivemos com cura, por exemplo. Jesus é maravilhoso, meu irmão. Ele nos deu o Espírito Santo e quantas vezes eu orei por pessoas, elas foram curadas. E é lógico, isso não está liberado só para pastores, até porque eu orei por muita gente sem ser pastor e elas foram curadas. Ela está liberada para a igreja. Qualquer discípulo de Jesus tem o poder do Espírito Santo sobre si, para que possa orar pelas outras pessoas, para evangelizar, para pregar, para libertar. O poder do Espírito Santo está sobre nós, queridos. E é Ele quem nos impulsiona a fazer essas coisas. É Ele quem nos dá os respaldos para fazer essas coisas. É o Espírito Santo. E Jesus falou, do mesmo jeito que fui enviado, envio vocês. E ele falou em outro trecho, aqueles que crerem em mim, farão as mesmas obras que fiz, e farão obras maiores ainda. É bom, né, porque, eu até falei isso no sábado, quando a gente estava aqui numa roda, eu falei assim, Jesus ele não tinha problema com ciúme, não tem, até hoje, sobre essas coisas. Ele quer que a gente faça algo mais do que ele. E tivemos muitos homens na Bíblia que fizeram coisas maiores do que Jesus. Porque o que ele queria era estabelecer o reino dele em 12 homens e depois uma multidão de discípulos ali que estava perto, que também foram alcançados, mas principalmente aqueles 12. E dali ele sabia que ia dar certo. Era o plano dele. Por isso ele não evangelizou o mundo inteiro de uma vez. Por que ele mesmo não foi no lugar de Paulo e viajou à Europa? Tudo? Não, porque não precisava. Ele quer que o homem participe. Nós fomos tornados por Deus ministros da reconciliação. Qual que é o plano de Deus para a terra? Qual que é o plano de Deus para a humanidade? Deus ele quer que você conheça Ele e que você torne Ele conhecido por todos.
Esse é o plano. Por isso Jesus quer que você participe. Jesus nos deu essa graça de participar. Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele nos deu essa graça. E quando Jesus nos envolve no plano dele, e nos dá o Espírito Santo para fazer isso, a gente entende que aquilo que nós estamos fazendo nessa terra, é tudo para que torne Ele conhecido. Esse é o nosso objetivo de vida. É isso que nós fomos chamados para fazer. Agora, qual é o papel do Espírito Santo sobre a igreja? O Espírito Santo, primeiro, aí se você gosta de anotar a mensagem, agora eu tenho um tópico aqui, né? Alguns tópicos aqui. As obras do Espírito Santo para nós. Primeiro, o Espírito Santo é quem converte. A primeira função dele, conversão a Cristo. A Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E depois Jesus explica do pecado de não me conhecer. Quem faz essa obra? O Espírito Santo. É Ele quem te leva para Jesus. Segundo, o Espírito Santo de Deus é quem nos dá consciência do pecado. Como eu falei agora nesse versículo, também nos dá consciência dos outros pecados. Quando você estiver pregando para alguém e você apontar o erro dessa pessoa, muitas vezes você não vai ter sucesso. Quando você só apontar o erro para ela e falar, olha, isso aqui que você está fazendo, com alguém que seja descrente, eu estou dizendo, tá? Alguém que não tem o Espírito Santo sobre si. Se você chegar para ele querendo evangelizar ele, já falando dos pecados, provavelmente você não vai conseguir nada. Mas o Espírito Santo de Deus é quem consegue fazer isso. Quantas vezes eu e você fomos confrontados pelo Espírito Santo sobre aquilo que nós estávamos fazendo de errado e nem estávamos percebendo. Ou sabíamos e fingíamos que não sabíamos. Pois é. Sabe de uma coisa? Quem me conhece há mais tempo, diz que eu mudei muito quando eu comecei a namorar com a Pri. Essa é a versão boa, imagina a ruim como é que era, né? Agora é a boa. Mas o pessoal falou assim, nossa, você mudou muito depois que você começou a namorar com a Pri, né? E aí o pessoal associou, falando assim, a Pri te fez bem. E eu corrigi as pessoas, falei assim, olha, ela me faz bem sim. Mas a mudança que foi feita em mim não foi a Pri, não. Eu não posso dar essa glória para ela, porque é do Espírito. A Pri não cobrava mudança de mim, nunca cobrou. A Pri, ela orava a Deus quando ela via algo de errado comigo. Falava, Deus, eu sei que Ele te ouve. E eu sei que o Senhor fala com Ele. Isso aqui não está certo. Deus me transformava para eu ficar adequado para o propósito e adequado para ela. Por isso, minha irmã, meu irmão, se você vê uma mudança no cônjuge que precisa acontecer, se você vê algo no seu marido, na sua esposa que precisa acontecer, não cobra dele. Vai falar com Deus, porque você não consegue transformar. Vocês só vão ficar brigando, só vai ficar se desgastando, só vai dar problema, só vai arrumar briga. Mas se você chega diante de Deus e fala assim, olha Deus, eu entendo que essa atitude do meu marido, essa atitude da minha esposa não é bíblica, não te agrada e está atrapalhando o nosso casamento. Senhor, transforma a vida do meu marido e clama a Deus. Busca o Senhor. Ele vai te dar a resposta. E se você estiver errado, Ele vai falar com você, fala assim, não, você está enxergando as coisas de forma, isso aí está distorcido para você. A culpa não é dele não, a culpa é sua. Você que precisa mudar. E o bom de falar com o Espírito Santo é isso, porque Ele confronta os dois. E Ele confronta em amor. Ninguém pode mudar outra pessoa. Ninguém pode convencer ninguém de nada. De pecado, de justiça, não. Quem faz essa obra? O Espírito Santo. É Ele quem nos dá também consciência da presença de Deus em nós. Uma coisa que eu já falei aqui numa outra mensagem, eu disse aqui, quem gostaria de ter uma experiência como os discípulos tiveram, de andar numa praia com Jesus Cristo? Todos vão levantar a mão, né? Falar assim, eu quero uma experiência dessa. Eu disse depois, você pode ter essa experiência, porque o Espírito Santo de Deus é vivo e habita em nós, é só achar uma praia e andar, cara. E você vai estar na companhia de Jesus através do Espírito Santo. Amém? Ele nos dá essa consciência de presença para que a gente não erre também. Porque uma coisa é reputação, a outra coisa é integridade.
Você cuidar da sua reputação, você vai fazer as coisas certas na frente das pessoas e vai evitar as erradas. Para quê? Para que a sua reputação seja mantida intacta. Para que as pessoas não pensem mal de você. Integridade é se manter santo, mesmo quando não tem ninguém vendo, porque nós sabemos que tem alguém, que é o Espírito Santo. Então, muito melhor do que ter uma boa reputação é ter integridade. Onde mesmo quando você está sozinho, você faz aquilo que agrada a Deus. E você evita aquilo que não agrada. E se nós tivermos a consciência da presença de Deus, a cada vez que nós formos tentados a pecar, o que vai vir na nossa cabeça? Porque muitos pecados que nós cometemos em oculto, a gente fica depois pensando, imagina se isso aparece, se alguém sabe disso que eu pensei, disso que eu fiz. Só eu penso assim? Não, né? Pois é, tem alguém que sabe, e é a pessoa mais importante. E quando a gente tem consciência da presença, a gente evita o pecado por isso, porque a gente vai, na hora que estiver sendo tentado, a gente fala assim, o que Deus vai pensar de mim? Deus não vai se agradar disso. Por isso, Ele dá a consciência da presença em nós. Quarto, Ele santifica o crente. Lá em 2 Tessalonicenses 2,13, a Bíblia diz assim, todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, e pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. A santificação do crente, ela acontece no Espírito. E aí, quando eu estava falando sobre pecado, que ninguém pode convencer ninguém de nada, fala sobre evitar o pecado. Mas eu falei aqui que a obra de santificação não está ligada só a não fazer o errado, mas está ligada em fazer o certo. Então, o que significa a palavra santo? Separado, consagrado a Deus. É para uso do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele te santifica, ou seja, ele te escolhe e te separa para o trabalho com Deus. Amém, queridos? Quinto, ele ensina e lembra o que Jesus ensinou. Esse é mais um papel do Espírito Santo. Jesus falou assim, eu mandarei o Espírito de Deus, o Consolador, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. Tem uma carta do apóstolo João, à igreja, que ele diz assim, a unção que está sobre vós não necessita que ninguém mais vos ensine de nada. Porque quando o Espírito de Deus se aposta de você, meu irmão, é lógico que a gente vai ser discipulado, é lógico que a gente vai ouvir pastores pregando para nós, é lógico que a gente vai querer crescer, mas quando o Espírito Santo de Deus já está em nós, Ele habita em nós, você não precisa de mais ninguém te corrigindo, porque Ele mesmo faz isso. A unção que está sobre você te ensina. Outro papel do Espírito Santo, ele regenera e renova. O que é regenerar? A palavra regenerar significa nascer de novo. Nós às vezes pensamos assim, se eu tivesse essa mentalidade que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu poderia ter começado de um jeito diferente. Eu digo para você o seguinte, meu irmão, você pode começar de novo. Porque em Cristo nós temos uma nova vida, uma nova oportunidade. Em Cristo há um nascer de novo, e nascer de novo fala de começar do zero. E é o Espírito Santo de Deus quem faz essa obra de regeneração. O que mais que o Espírito Santo de Deus faz? Ele batiza, não com água, mas batiza no Espírito e com fogo. Depois, o Espírito Santo de Deus, ele derrama o amor de Deus em nós, e faz esse amor transbordar. Isso está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. Quando você quiser saber se alguém é cheio do Espírito Santo ou não, não é pelo discurso da pessoa, tá? Não é pelo quanto ela fala bem. Também não é pela oração dela ser muito bonita. E eu conheci pessoas assim que, com o microfone na mão, faziam uma arruaça. Era a coisa mais linda de ver. Mas o caráter estava todo corrompido. Por quê? E por que tanta gente segue essas pessoas? Porque a igreja, principalmente a brasileira, porque eu ouço falar dos pastores de fora, eles dizem isso, a igreja brasileira valoriza muito mais os dons do que o caráter. Só que dom não entra no reino. Então não valorize os dons. Pode ser que eu e o Eudes aqui a gente não seja, né? O Daniel, a gente não seja o melhor pregador do mundo, meu irmão. Mas aí se você olhar para nós aqui, né, para o pastor Leandro, aí você vai olhar para o caráter
E não vai avaliar só o dom, falar assim, é um baita de um pregador, nossa, quando ele ora, as coisas acontecem. Não, não é só isso que você tem que avaliar. Agora você tem que olhar como que eu trato a minha esposa. Tem que olhar como é que eu trato meus irmãos. Se for olhar por esse ponto de vista também não vai dar certo, né? O jeito que eu trato o piquetucho. Assim, o jeito que eu trato os outros irmãos, não o piquetucho. Então você vai olhar para mim como é que eu lido com as pessoas. Você vai olhar para mim como é que eu converso, enfim. Porque as pessoas não fazem aquilo que a gente fala, as pessoas fazem aquilo que a gente faz. Tem uma igreja muito grande, tinha, né? Uma igreja muito grande, que eu não vou falar o nome aqui, mas de um pastor que era já um homem velho, já um homem já de certa idade, assim, maduro, né? Vamos dizer assim. Esse homem decidiu se separar da sua esposa de 50 anos e ficou com uma de 25. E apresentou ela para a igreja como a sua esposa. Ele abandonou a esposa dele, e era uma igreja grande, uma igreja influente. Alguns irmãos já até sabem de quem eu estou falando. Aí teve um rachão grande nessa igreja. Muita gente se indignou, falou, não dá para viver assim. E muitos não, falaram assim, não, eu estou com esse pastor aí, não importa o que aconteça. Estou com ele, estou firme com ele. Todo mundo que ficou naquela igreja, ou se separou, ou adulterou. Assim, todo mundo não posso falar, né? Mas a maioria dos irmãos. Porque as pessoas começaram a ter uma referência e fazer aquilo que o pastor fazia. Então todo mundo... Aí os maridos tudo achou bonito, falou, não, é verdade. Vou separar da minha, a mulher guerreira que construiu tudo comigo, que agora já está velha, e eu também estou barrigudo, mas eu consigo uma moça mais nova. Estou com dinheiro, estou com casa, tal. Casa que, dinheiro que, foi construído junto com a mulher guerreira. Porque as pessoas tomam como referência os homens que estão à frente delas. Por isso é importante que você caminhe com pessoas que têm caráter de Cristo, não só aquelas que operam no poder de Deus. Amém? Outra coisa que o Espírito Santo de Deus faz, ele distribui dons para o ministério. Quando alguém estiver falando assim, que se move nos dons de profecia, se move nos dons de cura, se move nos dons de palavra de conhecimento, se move, glória a Deus pela vida desse irmão. Mas ele e nós temos que ter um entendimento que quem forneceu esse dom foi o Espírito Santo. Glória a Deus e tomara a Deus que todos nós aqui nessa igreja tenhamos também dons do Espírito Santo disponíveis para nós. Que bênção vai ser cada um de nós aqui nos movendo nos dons. Você imagina um culto, que coisa linda, onde a gente vai ver aí o Renan saindo do lugar dele, ministrando uma palavra de conhecimento para um irmão, aí vem ali o Rodrigo levanta e opera uma cura, e o nosso culto se movendo desse jeito, vai ser maravilhoso, vai ser coisa linda, e isso já está em nós, é que a gente às vezes não manifesta, eu sei que já está em nós, a gente já tem esse dom, é que nem sempre a gente vai manifestar sempre aqui dentro da igreja, a gente manifesta lá fora, enfim, mas imagina um culto assim, cheio desse mover, cheio dessa unção, é a coisa mais linda, mas todos nós temos que entender o quê? Quem nos emprestou foi o Espírito Santo, e é Ele quem vai cobrar o uso responsável desses dons. E é Ele então quem dá poder para a igreja, né? Porque lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou assim, fiquem em Jerusalém para que seja derramado sobre vocês o poder do alto. Não saiam para pregar sem que seja derramado o poder de Deus sobre vocês. O Espírito Santo te fortalece, porque ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, ele se renova. Esse homem interior é o homem que está influenciado pelo Espírito Santo. E por mais que você se canse, porque o homem exterior se desgasta, o homem interior te renova, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem te revigora, é Ele quem te dá vida de novo. E por último, o Espírito Santo de Deus é quem consola o crente. Jesus disse assim, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador. Ele era um, o Espírito Santo de Deus é outro. Nós não somos órfãos, nós somos adotados e chamados como filho. E o Espírito Santo de Deus é esse que representa o Pai para nós. É Ele quem te consola. Por isso, querido, como eu falei, você não precisa de outro refúgio, agora há pouco eu falei isso. A situação está ficando apertada, está ficando difícil.
Eu digo para você, querido, antes de você procurar um pastor, procure o Senhor. Nós estamos aqui para te servir, vai ser uma bênção poder orar por você, pregar para você. A gente gosta disso. Foi para isso que a gente foi chamado e a gente tem prazer nisso. Não tem problema nenhum, a gente vai te pastorear, vai cuidar da sua vida, vai orar por você, pela sua casa, vai aconselhar a esposa, enfim, o que precisar. Mas, meu irmão, antes de procurar um homem, procure o Senhor. Você tem acesso. Foi nos dado um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, para nós entrarmos com confiança na presença de Deus. Sabe o que acontece? Toda vez que a gente despreza o consolo do Espírito Santo e busca consolo em outros lugares, a gente despreza a obra de Jesus na cruz. Porque aquilo que Jesus fez na cruz foi para dar acesso à presença de Deus. O problema é que toda vez que a gente fica angustiado, toda vez que a gente fica triste, ao invés de a gente procurar consolo no Senhor, a gente procura um Netflix. Foi colocado em nós um sopro de eternidade, querido. Foi colocado em nós um desejo de eternidade, nós estamos ligados naquilo que é eterno. Se você ficar tampando esses vácuos, essas lacunas de eternidade que há dentro de você com coisas passageiras, você vai ficar depressivo. Você vai se acabar com isso. O problema é que toda vez que dá um estresse, toda vez que dá um problema, nós não procuramos o Senhor, nós procuramos um jogo no celular. Nós procuramos um Netflix para passar o tempo. Querido, busque no Senhor a tua resposta. Às vezes Ele não vai mudar nada a situação, mas Ele vai te consolar e vai te ajudar a passar por essa situação, por esse problema. Por quê? Porque você precisa passar, meu irmão. Tem jeito não. Tem que passar. Aí ou você passa com Ele, ou você passa com Netflix. Ou você passa com o Espírito Santo, com a Bíblia, com a palavra, com a oração, ou você passa com o videogame. Mas uma coisa eu digo, se nós não dedicarmos ao Senhor o nosso tempo, que a Ele é devido, nós estamos desperdiçando a nossa vida nessa terra. A nossa consciência aqui é que a gente precisa viver como se nós já fôssemos e somos cidadãos dos céus. A presença do Senhor nos céus vai ser ainda muito mais gloriosa, muito mais intensa. Que a gente possa, em nome de Jesus, perceber cada vez mais essa presença de Deus nas nossas vidas hoje, para que a gente seja moldado ao padrão celestial em nome de Jesus. Amém, queridos?